Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, ainda virtualmente, por uma questão de prevenção, de segurança. Essa nova variante Delta, tem feito horrores por aí afora, e tenho conversado com algumas pessoas da área de ciência, da área de saúde, pessoas sérias, que inclusive tomaram as vacinas, aplicaram nos pais idosos, pessoas que têm um respaldo ao falar no assunto. Eu sou leiga, mas confiando no que elas dizem, porque são pesquisadoras, porque são pessoas da área de ciências. Elas dizem: olha, essa variante Delta, o grande problema desse vírus são as mutações. E só para nós, cristãos, só a graça de Jesus para pôr a mão nessa situação e barrar esse vírus. A gente confia na ciência, porque o Senhor dá sabedoria aos cientistas. Se você puder se vacinar, se vacine. Aí está essa discussão aí, se há uma necessidade de uma terceira dose. Essa terceira dose, segundo esses profissionais, só estão sendo indicadas por conta dessas mutações. Muitos têm necessidade, principalmente os profissionais de saúde, as pessoas da terceira idade. É necessário uma terceira dose, segundo eles. E eu quero dizer a vocês, se tiver uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 10ª dose, eu vou tomar, e o pastor Malta também vai tomar, né? Filho do pastor Malta, que é cientista, é um homem de ciência, um homem de experimentos, faz parte dos 100 cientistas mais importantes do mundo. Ele disse: recomendo que tome. Meu pai tomou e, se precisar, vai tomar outra vez. Eu tomei e minha família tomou. Então, a gente precisa confiar na ciência, precisa crer que tudo isso vai passar, mas por enquanto vamos observar a palavra daqueles que falam com autoridade, que falam com respaldo. Há muita coisa espalhada aleatoriamente, irresponsavelmente. Então, que nós possamos prestar atenção a tudo isso, analisar tudo isso e reter o que é bom. Nós hoje vamos falar de oração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que, pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor estenda a sua mão para salvar, para curar, para fazer sinais e prodígios. Nós apresentamos diante do Teu altar, Senhor,
a nossa nação, rogando a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós e levante líderes equilibrados, líderes honestos para a nossa nação, Senhor. Apresentamos o Afeganistão diante de Ti, manda com uma palavra, Senhor, e os Teus desígnios ali serão estabelecidos. Ó Deus, opera ali maravilhosamente, para que vejam quem é o Deus que nós servimos. Pai querido, visita os habitantes do Haiti, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo os horrores dos terremotos e dos ciclones. Pai querido e amado, visita aqueles que estão enfermos dessa Covid e de outras enfermidades graves, em nome de Jesus. E que essa palavra, ela fale aos nossos corações de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje, o tema da nossa mensagem é oração. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos passando, experimentando, só há uma saída para nós. E essa saída vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Clamemos ao Senhor e Ele nos ouvirá. E tudo que a gente está vendo será revertido em bênção para louvor da glória de Deus. E eu queria estimulá-los hoje a valorizar a oração, a buscar o Senhor em toda e qualquer situação. Orar é tudo, sempre. A Epístola de Tiago é considerada a mais prática de todo o Novo Testamento. Contudo, no meio de toda essa praticidade, ele encerra falando sobre oração. Tiago quer mostrar aqui que oração deve ser uma atitude prática e contínua na vida do povo de Deus em toda e qualquer situação. Repito: se está triste, ore. Se está alegre, ore agradecendo. Se está aflito, ore. Se está com medo, ore. Se está sendo perseguido, ore também. Se está oprimido, ore. Simplesmente ore sem cessar. Tem um pensador cristão, que eu não me recordo agora qual deles, mas diz uma coisa tremenda. Eu não sei se foi o próprio Billy Graham, não sei. Mas ele diz o seguinte: ore, até orar de verdade. Ore sem cessar. A ideia central aqui é ressaltar o poder eficaz da oração, da súplica do justo em toda e qualquer situação, pois a oração sincera move o sobrenatural de Deus a nosso favor. Se pode muito por sua eficácia a súplica do justo, imagine muitos justos, muitos justificados pela fé em Cristo Jesus, orando, clamando em unidade de fé em concordância. Um dos maiores privilégios do cristão é sim poder entrar com ousadia na presença de Deus, levando a Ele as suas súplicas, demandas e ações de graças. É maravilhoso saber que, como filhos de Deus, é possível sim nos achegar a Ele com toda liberdade e ousadia e apresentar nossas demandas, necessidades e dificuldades, que, diga-se de passagem, nos últimos tempos não têm sido poucas. Esse livre acesso à presença de Deus foi conquistado para nós por Jesus na cruz do Calvário. Ele nos reconciliou com Deus. O cristão maduro ora em meio às tribulações da vida, em vez de se queixar de sua situação, conversa com Deus sobre ela. A oração confiante é uma característica da maturidade espiritual. No texto lido, Tiago estimula seus leitores a prática da oração perseverante e descreve 4 situações específicas nas quais Deus ouve e responde. Escuta só. Primeira situação: orações pelos aflitos. Quem não está aflito em nosso tempo? Misericórdia. Nesses dias eu falei com uma pessoa, ela disse: olha, tem dias que eu estou tão fragilizada. Quantas vezes nós nos sentimos acuados, com vontade de nos sentar lá num cantinho de cócoras e clamar ao Senhor. Parece que tudo vai desmoronar em nossa cabeça. É quando nós precisamos
buscar a presença de Deus, que é tudo sempre. Às vezes são testes de fé essas situações. Todos nós passamos por sofrimentos, mas nem sempre as aflições são consequências de pecados ou castigos de Deus. Às vezes são testes de fé e perseverança na oração ou simplesmente contingências de um mundo caído. O que fazer em meio a essas tribulações? Não murmurar, nem se maldizer, achando que Deus se esqueceu de nós. Devemos antes orar, pedindo sabedoria para compreender e enfrentar a situação. A oração pode remover a aflição, se essa for a vontade de Deus, mas pode também dar graça para enfrentá-la. O Senhor tem feito assim conosco nos últimos tempos. Tem nos dado graça sobre graça. Do contrário, eu não estaria aqui onde estou hoje. Quantas demandas, quantas exigências, quantas coisas, quantas cobranças para essa ou aquela postura, mas estamos firmes no Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é especialista em transformar fraqueza em força, maldição em bênção. Neste mesmo versículo, Tiago mostra que as pessoas não enfrentam dificuldades o tempo todo. Está alguém alegre? Cante louvores. Deus dá equilíbrio à vida e permite tanto momentos de sofrimento, quanto dias de cânticos, dias de folguedos, dias de danças. Mas só o cristão maduro discerne o poder do cântico na agonia. Esse cântico não é um cântico hipócrita, fingido, como se estivesse tudo bem, mas um cântico de fé, na certeza absoluta que é um Deus soberano que sabe agir. Esse é o genuíno sacrifício de louvor. Segundo tipo de oração, oração pelos enfermos. Tiago não está apresentando aqui uma fórmula mágica, genérica, para a cura de todos os enfermos, pois sabemos que muitas vezes Deus concede a cura e noutras não. Deus tanto cura milagrosamente, quanto faz uso de meios humanos, ou ainda permite que seu servo conviva com a enfermidade e no meio dela glorifique o seu nome. Mas em todos os casos, o nosso dever é orar sempre e nunca desistir. Apresentar nossa situação ao Senhor. Ao que parece, Tiago está falando aqui de um tipo de enfermidade específica. Quais as características do que ele escreve aqui? Primeira, a pessoa em questão está enferma por causa de um pecado. É interessante ler todo o capítulo. Como chegamos a essa conclusão? Note que no versículo 14 é mencionada a presença dos presbíteros, são pastores, anciãos da igreja, líderes. Esse fato caracteriza uma situação específica de pecado do enfermo, que não tinha condições de se deslocar para a igreja a fim de confessar seu pecado. Por isso a igreja vem até ele. Aquele pecado, de certa maneira, afetava toda a comunidade. Segundo, a pessoa enferma confessa seu pecado. A igreja primitiva era rigorosa na aplicação da disciplina e aos líderes cabia julgar, aplicar a penalidade e restaurar o pecador à comunhão ou não. O pecador precisava vir publicamente e confessar seu pecado, do contrário deveria ser expulso da congregação até que se arrependesse. Como essa prática deveria ser restaurada nos nossos dias? Terceira razão, a pessoa enferma é curada pela oração da fé. A cura não se dá pela unção do óleo simplesmente. Aqui a gente percebe que os presbíteros da igreja ungem com óleo. De qualquer modo, Tiago quer enfatizar aqui a oração da fé, não o uso mágico do azeite. O que é a oração da fé? É uma oração proferida quando estamos dentro da vontade de Deus. Naquela situação, restaurar aquele homem à comunhão da igreja e em seguida oraram de acordo com essa vontade, e a oração da fé salvou, curou aquele enfermo. Aprendemos aqui algumas lições. Nem toda enfermidade é consequência de pecado específico. Contudo, a desobediência a Deus pode levar a enfermidades. Jesus fala sobre isso em João 5,14, quando o pecado é confessado, a cura física e espiritual.
O pecado deve ser confessado publicamente quando atinge toda a comunidade. Esse tipo de pecado geralmente é cometido pelos líderes contra outros líderes, mas em particular, ou seja, aquele contra quem se peca. O texto menciona outro tipo de oração, oração pela nação. É isso que nós temos feito continuamente em todos os nossos cultos, mesmo virtuais. Tiago cita Elias. Olha isso aqui, é muito interessante. Tiago cita Elias como um homem cuja oração mudou o panorama da nação inteira. Destruiu um sistema ímpio. Muitos imaginam que Elias foi ouvido porque fazia parte de uma elite espiritual. Isso não existe. E por isso Deus respondeu tão extraordinariamente a sua oração. Ele era perseverante na sua oração. No entanto, descobrimos para o nosso alívio que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, e assim mesmo orou com instância e mudou o panorama da nação inteira. Olha que coisa interessante. Qual o segredo de Elias então? Elias era um homem justo, alguém que confiava em Deus e lhe obedecia. Alguém já disse que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Foi isso que o profeta Elias fez, e é isso que nós podemos e devemos fazer em relação à nossa nação. Não diga: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, eu quero que o Senhor faça assado, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, Senhor, cumpre a tua vontade soberana sobre a nossa nação. Que o Senhor levante uma liderança equilibrada, uma liderança honesta. Chega desse sistema ímpio e corrupto que está aí. Chega de loucura, chega de desequilíbrio. Que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, mas o povo de Deus precisa orar. Qual a outra característica de Elias? Orou com instância, com perseverança. Não desista de orar, meu irmão. Eis aqui um grande segredo espiritual de vitória na oração. Orar é tudo sempre. Repito. Por isso não pare de orar. Vamos orar com instância pela nossa nação, pelos novos e velhos governantes. Se pode muito por sua eficácia a súplica do justo. Eu repito mais uma vez, imagine muitos justos orando. Pare de reclamar da violência, da carestia, da falta de segurança, da falta de políticas públicas decentes e ore, ore, ore. O mais Deus fará. Depois ele traz aqui um tipo de oração pelos desviados, pelos que se afastaram da fé. Embora Tiago não cite oração aqui de modo específico, ela fica implícita, visto que o contexto todo se refere à oração. Assim como Deus responde às orações feitas em favor dos aflitos, enfermos e pela nação, Ele também responderá ao clamor pelos que se desviaram da verdade. Desviar significa perambular e ainda sugere afastamento gradativo da vontade de Deus. Andar à margem do caminho, que é o próprio Cristo Jesus. Assim como é dever nosso orar para alcançar os não salvos, é também de responsabilidade nossa o desafio de orar pelos que se afastaram do caminho e trazê-los de volta. É preciso nos apegar à palavra de Deus. O fato é que não existe cristão autônomo. Ovelha solitária, ela vira comida de lobo, vira sanduíche de lobo. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Enfim, outras lições para terminarmos a nossa mensagem, outras lições do texto. Primeiro, o justo deve praticar a oração em todo o tempo, mesmo não sabendo orar como convém. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós. Orar é cooperar com Deus. Ore sem cessar pelos aflitos, pelos enfermos, pela nação e pelos desviados. Ore, confie e espere a resposta do céu, pois ela virá. Terceiro lugar, o cristão maduro não murmura, ora, crê e glorifica, pois sabe que sua resposta virá. Quando oramos pelos aflitos e Deus não remove a aflição, Ele dá graça para suportá-la e glorificá-lo no meio dela. Em quinto lugar,
Quando oramos pelos enfermos, precisamos discernir pelo Espírito Santo que se aquela enfermidade for consequência de pecado, este deve ser confessado e perdoado. E quem tem autoridade para essa ministração é a liderança da igreja, pastores e anciãos. Em sexto lugar, quando oramos pela nação, podemos interferir em sua própria história, como nos dias de Elias. E finalmente, quando em amor oramos pelos desviados, o Senhor pode, por nosso intermédio, salvar a alma dele, apagar multidão de pecados e reconduzi-lo à comunhão da igreja. Por isso, vá buscar em amor a ovelha perdida. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração. E eu repito, vamos intensificar o nosso clamor pela nação. Que o Senhor se revele a nós, que o Senhor tenha misericórdia do Afeganistão, que o Senhor tenha misericórdia do Haiti e de tantas outras partes do mundo que passam por assolações tremendas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Que o teu nome em todas as coisas, Senhor, seja tremendamente glorificado, que o nosso viver, que o nosso falar, que o nosso pensar, que a nossa postura possa te glorificar. Deus bendito, vem falar ao nosso coração através desta palavra em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, que todos tenham uma semana cheia de graça. E mais uma vez eu peço, orem, orem e orem, porque orar é tudo. Amém? Deus abençoe a todos.